Bem-vindo, bem-vinda, você que está chegando agora no canal. Politique, arte de cuidar da cidade, o nosso slogan, né? Eu espero que ele responda às suas expectativas, já que chegou aqui. Gostaria de convidá-lo também a se inscrever no canal. Neste momento, se inscreva no canal, né? E daqui a pouco eu peço que você faça aquilo que valoriza, né? Um canal de rede social, que é o gostei, que é o like. Então peço o seu like. E você que já está inscrito, está aqui novamente, o meu muito obrigado, né? A cada um de vocês, colegas e colegas, professores e professoras, né? Caros estudantes, caros alunos, vocês que estão aí fazendo parte dessa construção, né? E esse canal, no vídeo anterior eu falei um pouco dos objetivos, né? Não falei tudo, é claro, né? Filósofo é assim, deixa sempre algo, né, para depois. Esse canal, no meu intento, é que ele se torne, digamos, aquilo que a gente chama de fábrica de ideias, uma sementeira, né? Daqui pode surgir tipo de algumas teorias no campo da economia, da filosofia política, no campo da sociologia, no campo social, principalmente, na questão do bem viver em sociedade. Bom, política e democracia. Nós estamos à véspera das eleições de segundo turno aqui na nossa cidade, Anápolis, a cidade que eu nasci, né? E a importância dessa eleição, desse novo alcalde, novo prefeito, que irá governar a cidade por 4 anos. Quer dizer, eu estou aqui tentando ajudar você, a minha intenção é essa agora. Foi o que eu prometi no vídeo anterior, fazer uma análise dos 2 candidatos em questão. O candidato Antônio Gomide, que é do PT, o 13, e o outro candidato, que é Márcio Correia, que é do PL, e o número 22. Vamos ver qual é o melhor candidato, qual que eu devo escolher, qual que você deve escolher. Então vamos fazer uma análise aqui do que a gente tem na realidade, não vamos especular, vamos pegar os discursos, né? E o recente discurso que teve foi na sabatina aí, promovida pela TV Anhanguera, né? Lá tinha o apresentador, o entrevistador, o Jonathan Moreira, que fez em dias diferentes a sabatina, primeiro do Antônio Gomide, o 13, e no outro dia a do Márcio Correia, o 22. Mas antes de tocar diretamente na análise desses discursos dos 2 candidatos, quero dizer para vocês, aqui já é uma parte já do estudo, aproveitando o vídeo, a democracia é um sistema político. E aí, eu costumo dizer o seguinte, a democracia representa a nossa esperança. A democracia, ela é a esperança do povo. Se você analisar a história, né, a história nossa, a história do próprio Brasil e a história da humanidade, né, a democracia, ela é uma grande conquista. Então, ela vem justamente daí, da esperança de viver melhor, do bem viver onde se está, no caso de uma cidade melhor para se viver. E ela é uma esperança, digamos assim, material, ela é materializada. A esperança não é palpável em si, né? Mas a democracia é como uma materialização dessa esperança nossa, cidadão e cidadã que vive nas cidades. Então, uma esperança que podemos dizer que encontra na política, né? Na política, o seu instrumento de realização. Então fica aí um bom conceito para você registrar. Da sabatina, que o entrevistador era o Jonathan Moreira, vamos a dizer o seguinte, o primeiro candidato, ele foi questionado sobre aquelas temáticas que, de costume, né, ela é de interesse de todo o povo, que é saúde, educação, questão ambiental e a economia. Não temos como falar de uma cidade sem falar da economia, de onde vem o dinheiro para os investimentos daquilo que se propõe a fazer, não é verdade? Então nós temos aí no primeiro candidato, o 13, o Antônio Gomide, um discurso centrado, um discurso realístico, um discurso que se assenta na ação real, prática, porque ele já foi prefeito. Então ele traz isso em bagagem, né? A sua gestão foi uma gestão que teve aprovação de mais de 80% do eleitorado, do povo anapolino. E o que a gente pode dizer a respeito? No campo da saúde,
Hoje a gente tem o quê? A gente tem um descaso, não é? Nós temos um descaso hoje, que quem usa da saúde, do SUS, e não preciso explicar aqui, né, o que acontece. Se você não teve esse problema, alguém da sua família passou por isso, ou alguém vizinho seu, conhecido seu, todos nós temos o que dizer a respeito disso. A saúde da nossa cidade não está bem. Criou-se uma burocracia, criou-se um sistema de OS que não está funcionando. Na questão da educação, nós temos outros problemas aí, né? Nós tivemos um avanço, de um crescimento na qualidade da educação quando o candidato 13, o Antônio Gomide, foi prefeito. Disso aí, eu não preciso falar, né? Há testemunhos da própria educação, professores, eu sou professor, os meus colegas do município, né? Na época do Antônio Gomide, era muito melhor trabalhar na rede municipal do que na rede estadual, porque havia ali uma política de valorização dos docentes e dos trabalhadores da educação. Então nós temos o quê? Nós temos uma experiência já vivida com o prefeito da época, que era o Antônio Gomide, o 13. Acho que não há ninguém que vai contestar isso, né? Porque os fatos dizem por si mesmo. Ele deu uma guinada na educação de Goiás, uma melhorada na questão da valorização dos profissionais, criou aí os vários CMEIs na cidade, né? Atendendo a necessidade da pré-escola. E uma outra questão que é o campo ambiental, nós temos um problema sério, né? Inclusive, eu penso que ambos os candidatos precisariam descrever melhor esses projetos, né? Do que pretendem fazer sobre a questão ambiental. Ela é um desafio de todos nós. Então, há uma experiência do Antônio Gomide, o 13, muito boa, positiva. Inclusive, os parques, né, da cidade, as praças, a melhoria, né, do próprio ambiente, a melhoria da cidade, ela foi visível no seu governo. Então, a favor dele, nós temos o quê? Ele projetou a nossa cidade para todo o Brasil, inclusive aí no campo econômico. A cidade deu uma guinada. A cidade estava estagnada antes desse prefeito, o 13, o Antônio Gomide, à época. E realmente, ninguém pode negar isso, né? Foi bom para o trabalhador, foi bom também para o empresário, né? O empresário daqui e o empresário que foi trazido para cá, devido a esse know-how, né? E toda essa estrutura que foi criada na cidade. E o projeto dele hoje é de melhorar tudo que fez, é de continuar melhorando na saúde, fazer funcionar o sistema do SUS, criar aí um hospital de portas abertas. Eu acredito que a proposta é viável, a proposta é execuível, ela pode ser feita, né? Essa capacidade desse candidato, o Antônio Gomide, o 13, de estabelecer diálogos com outras esferas de poder, né? Que no caso é a do estadual e a esfera de poder federal. Uma cidade como o Brasil, por exemplo, no Brasil, nós somos uma república federativa. Então, a união é a composição de todos os níveis, né? Da estrutura do Estado, do município até o governo federal. Deve haver o quê? Uma colaboração dos entes federativos. E nisso, o candidato, então, o Antônio Gomide, o 13, ele demonstra, sim, essa capacidade de diálogo com essas outras esferas de poder. Eu quero salientar sobre a questão econômica, né? Da valorização do que temos aqui em termos de orçamento, em termos do que gera de riqueza a cidade. É preciso entender que nós temos um grupo enorme de jovens, você que é estudante, que me conhece, né? Eu toco muito nesse assunto, né? Há um problema de exploração dessa força jovem em termos de exigir o trabalho, mas não ter a contrapartida da valorização da questão da renda, né? Então nós temos que mudar isso nessa cidade. Então fica aí a dica, né? Esse diálogo com o próximo alcalde para a gente reverter esse quadro, para que as empresas que estão chegando, as empresas que já estão aqui, do DAIA principalmente, possam rever a questão do que elas dão de retorno, a contrapartida do que elas dão à cidade, em termos do que elas retiram, né? Se o PIB é muito alto, então há uma produção muito grande e há um lucro grande também. E a questão dos salários do trabalhador. Então está aí uma boa questão, um bom questionamento para os candidatos, né? Isso para o que vai ser eleito, para a gente trabalhar essa questão da distribuição não só de renda, mas da distribuição da riqueza, né? Da riqueza para aqueles que estão entrando também no mercado de trabalho. Bom, vamos partir aí para a análise do segundo candidato, o Márcio Correia,
o 22, que é do PL. O que tem ali? Na sabatina que teve, feita lá pelo Jonathan Moreira, nós já vimos de cara um fato, isso não há como ser contestado, é que não há experiência do candidato no campo político, nesse sentido, né? Embora ele esteja ocupando uma cadeira na Câmara dos Deputados, mas não fez nada e assumiu lá em contrapartida do deputado eleito que deixou o cargo por questões, acho que de licença de saúde, eu não sei bem como que foi isso. Ele ocupa o cargo e logo saiu e já se põe como candidato à prefeitura dessa grande cidade. Então há em desfavor dele essa falta de experiência política. Não há uma comprovação dele de contribuição, por exemplo, para a nossa sociedade de Anápolis. Quer dizer, nunca participou, você não vê nenhum feito dele aqui na cidade que possa contribuir e afirmar isso, que ele ajuda a cidade, ou ele vai ao encontro dos anseios da cidade, diferente do primeiro candidato aí, né? Bom, na questão da proposta dele da saúde, ele atesta que é um problema apenas de gestão, de fiscalização da OS que está tomando conta, porque a gestão atual não fiscaliza e que precisa só isso para ser resolvido. Bom, e aí que eu faço um adendo do canal Politique, né? Olha, OS é uma organização social, mas geralmente é uma empresa que assume isso. Olha, o mercado em si, ele visa lucro. O Estado ele visa o quê? O bem comum. Então, essas OS que já foram, inclusive no governo do estado de Goiás, na época de um governador anterior, o governo Marconi, houve a tentativa de colocar a OS na educação. Ainda bem que os estudantes, né, do estado de Goiás fizeram um paredão e o governador da época não conseguiu isso. Seria um estrago, né, na educação. Então, acho que essa proposta dele não cabe, não vai resolver o problema aqui que a gente tem da saúde de Anápolis. O que pode ser resolvido é justamente uma atuação do poder público municipal junto com a colaboração da esfera estadual e esfera federal para resolver o problema da saúde. Então, ponto negativo aí para o Márcio Correia, o 22. Não vejo aí uma boa proposta. Ela é clara, né? Não há uma clareza do que vai ser feito. Na questão da educação, há uma promessa, o que eu acho que até é um pouco complicado, né? Construir 20 CIMEIs é um número muito alto. Eu acho que o candidato, ou a sua equipe lá não ponderou sobre isso, né? 20 CIMEIs é um número muito grande, né? Para se fazer assim em 4 anos. O primeiro candidato fala em construção de CIMEIs, mas ele é moderado, realístico, como diz. O candidato, e isso marca mais uma vez a sua falta de experiência. Então, uma promessa que talvez não seja execuível, né? Precisaria ele mesmo rever isso. Eu acredito que talvez ouvindo esse vídeo aqui, ele deveria rever e apresentar até um outro número, né? Mas acho que nem dá tempo mais. Bom, na questão ambiental, eu particularmente não vejo aí um projeto, né, do candidato no sentido seguinte, que ele fala muito em fazer parcerias com a iniciativa privada, né? E ele não fala de diálogo com as outras esferas de poder, com o poder estadual, com o poder federal. E a questão ambiental, ela necessita de colaboração dos entes federativos como um todo, né? Até mesmo aqui das cidades vizinhas, umas com as outras, porque os rios eles percorrem, né, vários caminhos. E Anápolis tem aí grandes nascentes, né? O estado de Goiás, né? O próprio Planalto Central, ele é um platô, né, de uma riqueza mineral. Águas brotam daqui e formam os grandes rios do nosso Brasil. Então, a cidade de Anápolis está nesse olhar crítico, né, na questão das águas. E eu vejo que não há uma proposta que a gente possa ver clareza, né? Então, o 22 nesse ponto também ele deixa muito a desejar. Na questão econômica, considerando o PIB da cidade, nós temos aí um problema de dívida, parece, né? O município tem uma dívida que cresceu com esse atual prefeito, né? O atual prefeito, ele vai deixar aí uma dívida ao município. Então, isso não foi tocado nessa questão, né? Na questão, ele fala de criar um sistema de gerar moradias, um sistema na construção civil, que vai gerar tanto mais riqueza para a cidade, quanto para os empresários,
quanto a questão das pessoas vão ter acesso à sua propriedade primeira, né? Vamos dizer assim, em termos materiais, a moradia é um desejo do cidadão, né? Ter sua casa própria. Bom, aí eu faço uma crítica aqui ao candidato Márcio Correia, o 22. A crítica é o seguinte: já existe, né, em termos de esfera federal, o programa lá, Minha Casa Minha Vida, ou o nome que venha aí, né? Houve tanta mudança, mas o Minha Casa Minha Vida, a primeira casa, né, a casa financiada com dinheiro público, ela já tem lá toda uma previsão orçamentária, né, para facilitar para que a pessoa aqui na cidade, a família que se inicia, ou a família aí de um número grande de pessoas, se juntem ali, formem um orçamento e ele consiga um subsídio, né, para ter a sua primeira casa. E mais uma vez, né, o Estado é o grande investidor, ele é o grande investidor das questões fundamentais, né, de uma sociedade. Então eu não vi esse discurso, infelizmente. Eu estou aqui para qualificar o discurso aquilo que foi sabatinado, né, na TV Anhanguera aí, com o entrevistador Jonathan Moreira. E realmente eu não vou dizer para vocês em qual candidato votar, até porque esse não é o objetivo desse canal e nem o meu. Jamais quero dizer para alguém quem deve ela votar. Cada um tem a sua capacidade racional de ver a realidade, de ver o que está sendo posto e fazer as suas escolhas. Isso se chama liberdade. E aqui é um canal que professa os direitos civis, né? A liberdade, o direito à propriedade, o direito de fazer promessa e, principalmente, o canal que vê a política como instrumento de fazer justiça. E agora é o momento. Vamos fazer justiça. Eu peço que você faça essa reflexão, leve esse vídeo para mais pessoas e possa auxiliá-la e ajudá-la a fazer a sua boa escolha. Uma outra questão que eu quero colocar, que não foi colocada pelo entrevistador Jonathan, é sobre a questão do alinhamento da política com a religião, com as questões religiosas. E aqui eu vou dizer uma coisa, né? O próprio Cristo diz assim: César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Parece estar claro, né? Que Deus nos entregou essa liberdade, nos deu uma razão, e nós somos suficientemente capazes de discernir entre o que é o melhor, né? E escolher, fazer as boas escolhas. Nesse caso, eu gostaria de fazer uma crítica aqui àquelas pessoas que estão sendo guiadas, dirigidas pela questão teocrática. Se o seu pastor, o seu padre está dirigindo você para votar num político tal, ou esse e aquele, falando que esse é do bem, esse é do mal, é melhor você começar a refletir sobre isso. Porque não cabe aqui essas considerações, né? Dirigir a questão política por questões teocráticas. Nós sabemos onde isso dá. Lá no passado, na Idade Média, por exemplo, havia a teoria do direito divino dos reis de governar. A ideia é que o rei era o representante político de Deus na terra. Veja só, não cabe isso, né? E hoje, em outros olhares, no olhar de República Democrática, nós tivemos recentemente a ideia do Messias. O Messias, o Salvador, o enviado de Deus, o homem de Deus. Olha, gente, não é assim que funcionam as coisas. O próprio Deus, ele tem a sua política. E a sua política é a política de liberdade e responsabilizando cada um por suas escolhas. Então, se você conhece alguém que está indo por esse caminho, ajude-o a se libertar disso, né? Leve esse conhecimento a ele. Mas eu quero fazer um outro adendo, né? As saídas de mercado apontada por um dos candidatos, que é o Márcio Correia 22, as saídas de mercado para resolver os problemas sociais da cidade, problema de saúde, problema da educação, problema ambiental, né? E o problema até econômico. Olha, o que o mercado quer? O mercado quer lucro. E o grande investidor da sociedade é o Estado. Então você transferir isso para o mercado, são as privatizações que não deram certo já. Privatizar água, privatizar companhia de energia elétrica, torna mais barato, torna melhor a qualidade da energia ou da produção da água, do fornecimento da água, do esgoto. Nós temos uma experiência com a questão da energia. Então essa saída do mercado para resolver questões sociais fundamentais, essa eu não escolheria, não indico essa escolha. Bom, tem um outro fator que causou polêmica, né? Inclusive foi um objeto de questionamento do Jonathan Moreira ao candidato Márcio Correia 22, do PL, sobre aquele vídeo que ele
E ele mesmo postou, onde ele desdenha, onde ele demonstra o seu caráter de desprezo à maior parte da população da sociedade de Anápolis, que foi aquela filmagem com o ônibus da Urban, não é? E ele desprezando ali aquele povo, aquelas pessoas que são a maioria da população da cidade. Mais ou menos 55% da nossa população utiliza o ônibus coletivo. Então fica aí uma dica para você perceber o caráter dos candidatos. Agora é que você com você, na sua reflexão, né, na sua racionalidade, no seu bom senso, no seu equilíbrio, né, e no seu na sua força de diálogo. Você que é jovem, que ainda não completou 18 ou tem 16 e não tirou o título, você pode conversar com seus pais, com seus parentes, com seus irmãos que votam, com seus colegas da rua, com seus vizinhos, para tentar esclarecer sobre isso, né? Para que o voto seja o mais consciente possível, que a gente cresça em consciência política. Então, fica aí a minha dica para você. E você que é professor, professora, seja do estado ou do município, nós temos um grande embate aí, quem está na rede estadual, né? Vocês viram que essas siglas partidárias da direita, da ultradireita, como é o PL, elas não trazem propostas boas para o serviço público. E o serviço público é atender a sociedade, né? Então, está muito claro, né? O direcionamento do seu voto. Você que é professora do município, já teve uma experiência no passado, teve uma experiência com o último governo, vai arriscar. Aí é uma questão de jogo, né? De jogo político. Fica aí a dica para você também que é trabalhador da cidade. Transporte coletivo ou questão de leis trabalhistas que favoreçam melhoria da renda, nós precisamos de ir pelo aquele caminho que esteja focado na melhoria das condições sociais. Um prefeito, ele talvez não tenha força para mudar salário mínimo, ele não tem realmente, mas ele pode estabelecer aqui na cidade um mínimo de salário, por exemplo, para quem trabalha no DAIA, né, no Distrito Agroindustrial. Ele pode conversar com essas empresas e estabelecer um salário mínimo ali, digno, sem alterar o salário mínimo nacional. Então fica a dica. Quem é que tem força para fazer isso? Veja aí, analise, vai lá no canal do G1, na TV Anhanguera, assista a sabatina dos dois, volte, assista de novo, não é? Volte aqui ao meu vídeo, veja o que eu estou falando, se é coerente ou não. Essa é uma das funções do Politique, é levar você à reflexão política, principalmente nesse momento, esse momento democrático, que é o momento do voto. E o voto é o quê? É uma transferência do poder. Nós estamos dando poder àquela pessoa para nos representar, no caso, para administrar a cidade. E eu digo o seguinte, qual que é o melhor para cuidar da cidade? E tem essa plaquinha aqui que eu fiz questão, ela é da minha casa aqui, né? Estava ali no outro ambiente. A felicidade mora aqui, e eu estou apontando para a política. Mora na cidade, porque a política é a cidade. A política é filha da cidade, entende? Mora aqui porque um prefeito eleito, ele pode promover melhor condições sociais, ele pode promover ascensão econômica para os jovens que estão buscando o primeiro emprego. Ele pode promover, sim, um bem-estar. Ele pode dar condições para o bem viver. E automaticamente ele pode dar condições para a felicidade. A felicidade está na nossa cidade, para o maior número de pessoas, né? Então amanhã, faça uma boa escolha. Muito obrigado e vá lá no like. Se inscreva ainda se não fez. Compartilhe esse vídeo. Eu espero contar com vocês e no próximo vídeo vamos tratar a questão do plano de carreira do professor, da professora do estado de Goiás, né? Que houve um achatamento que não se pode falar nem de plano de carreira, né? Na verdade, um saco de maldades do governador Caiado para com a gente. Obrigado e até o próximo vídeo.